Olá, meus amigos, juventude de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Welton e, como eu falo aqui para vocês, eu gosto de trazer tudo quanto é tipo de empresas. Falo de empresa boa, falo de empresa ruim, falo de empresa bombinha, pouco bombinha, muito bombinha, empresa excelente, enfim. E hoje eu trago para vocês aqui uma empresa que eu considero uma empresa média. Ela, na minha opinião, nem é tão boa para você colocar um percentual muito elevado na sua carteira. Por exemplo, ao nível de uma empresa que paga dividendos constantes, uma empresa já consolidada como o Banco do Brasil, Bradesco, empresas do setor elétrico, etc, etc, etc. Mas também ela está longe de ser uma empresa ruim, está longe de ser uma empresa bombinha. Então vou falar com vocês da Intelbras, que está naquela categoria de empresas que eu acho que dá para colocar aqui na carteira, sim, numa carteira de longo prazo. Agora, claro, com um capital menor, tendo em consideração o nosso cenário macroeconômico e contando com melhoras nesse cenário macroeconômico, certo? Então, no momento que eu estou gravando, o índice Bovespa veio na última semana renovando as mínimas das mínimas, meus amigos. Hoje estamos aqui bem pertinho da mínima do ano de 2022 e, consequentemente, já embicaríamos para regiões atingidas em 2020. A próxima região mais para baixo, que foi atingida em 2020, foi essa zona aqui, ó, no índice Bovespa, dos 93.400 pontos. Enquanto que a que chegou bem pertinho nessa semana, tá aqui, ó, nos 95.200, zona que bateu pela última vez na metade de 2022. Então o mercado aqui tá com uma ampla característica de queda, apesar de que no último pregão deu uma respiradazinha. Índice Bovespa subindo aqui 0,9%, mas se formos observar essa queda todinha, ó, e essa subida seria apenas um movimento de alívio, ou seja, pessoas comprando para depois derrubar o mercado. Tem como saber se é isso que vai acontecer? Ou se vai acontecer uma reação mais aprofundada? É levar o preço aqui para regiões mais acima? Não tem. O que você tem como fazer é conhecer o mercado, é saber o que está acontecendo e, diante desses cenários, fazer estratégias. Agora, qual estratégia? Não sei, não existe estratégia correta. O que existe é a estratégia que vai se adequar à sua realidade. Então, por exemplo, ó, o que eu estou falando, ó, aqui caiu. Parecia que ia reverter tudo, voltar para cá. Veja como foi apenas uma continuidade. Então, por enquanto, o mercado está falando que vai fazer isso. Tem como eu saber se vai fazer isso? Não, não tem. Então, por isso, como ninguém tem um poder de adivinhar o futuro, por exemplo, ó, na última sexta-feira, estamos esperando que esse futuro despencasse. Ele veio aqui e subiu 2%. Mas de qualquer forma, o movimento ainda é para baixo, é para baixo. Mas, por exemplo, empresas como a Intelbras, ela tem uma característica de preço muito lateral. Então, por enquanto, regiões de preço importante na Intelbras, par de baixo, próximo dos 22, 20 reais, e para a par de cima, que é a que tem dificuldade para passar, zona dos 34. Então, quanto mais perto dos 22, 23 reais, zona ali dos 20, você pegar os papéis da Intelbras, mais você está pegando descontado na visão de longo prazo. Agora tem como saber se ele vai fazer isso aqui, ó, varar e buscar mínimas da mínimas. Não, não tem. Nunca tem como você saber isso, certo? Quem tenta adivinhar fundo só vai se lascar. Então vamos conhecer aqui a companhia. A Intelbras é uma empresa conhecida pelos seus produtos, que dificilmente você na sua vida cotidiana não vai encontrar um produto da Intelbras relacionado à área de segurança, de redes, comunicação ou energia para equipamentos eletroeletrônicos. Dificilmente você não vai ter aí algum tipo de solução da Intelbras no seu dia a dia. Lembrando que a Intelbras, ela faz parcerias com os produtos, com os fornecedores, né? Ela coloca lá a marca dela. E aqui, ó, quando vamos olhar a composição acionária da Intelbras, ela é uma empresa familiar. Ela está na bolsa? Sim, mas é uma empresa aqui com o controle da família Freitas. Família Freitas detém 64% das ações da Intelbras, enquanto que o da Rua Europe BV
tem aqui aproximadamente 10%. E o free float, ações em livre circulação, por volta aqui dos 26%. Em relação à companhia, recentemente ela anunciou o pagamento de dividendos, mas a Intelbras não é uma empresa para dividendos, é uma empresa para crescimento, é uma empresa que tem que comer muito arroz com feijão para se expandir, para se consolidar ainda mais no mercado, certo? Então a companhia anunciou a distribuição aqui de quase 39 milhões de reais em JCP, o que corresponde ao valor bruto de 11 centavos por ação e ao valor líquido de 10 centavos por ação. O pagamento vai ocorrer no dia, quer dizer, a partir, do dia 15 de agosto de 2023 e de acordo com a empresa, vai ter direito a receber esses dividendos quem estiver com as ações da Intelbras no dia 29 de março. Então tá no dia 29 de março com as ações da Intelbras, pronto. A partir do dia 15 de agosto você vai receber esses 10 centavos aí na sua carteira. E na Intelbras temos análises bem otimistas. De acordo aqui com o BTG, no último resultado, a companhia reportou um rápido crescimento e uma forte lucratividade, o cenário que ela tem desempenhado nas últimas décadas. A companhia teve um lucro de apenas aqui em um trimestre, no último trimestre de 2022, que foi o último resultado que ela divulgou, de 161 milhões de reais. Então vamos ver aqui, ó. De acordo com o BTG, a Intelbras ela está bem barata em relação aos seus pares, certo? O BTG vê a Intelbras negociada a 15 vezes, a relação PL para o ano 2023, o que os analistas acreditam ser um valuation atraente para uma empresa que apresenta rápido crescimento e forte lucratividade ao longo das décadas. Ou seja, para o que ela está entregando e para o que ela pode entregar, ela está aqui a patamares bem atrativos. Também acham que os resultados operacionais da empresa são mais resilientes e menos sensíveis a desacelerações macroeconômicas do que outras empresas negociadas com valuation semelhante. Então, o BTG tem um preço-alvo aqui para as ações da Intelbras nos R$ 38,00. Lembrando que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem como saber se vai atingir os R$ 38,00 ou não. Mas vou fazer aqui para vocês só uma simulação. Vamos dizer que eu compre um lote das ações da Intelbras hoje. Aqui, no último pregão, fechou nos 25,44. Vou botar aqui, para arredondar, né? R$ 25,00. Não, 25,50. Pronto, arredondei mais decentemente, né? E o preço-alvo aqui seria R$ 38,00, né? Então, preço-alvo, 38. Então, de acordo com o BTG, o papel teria um potencial de valorização de mais de 49%. Claro que isso aqui seria o alvo para o final do ano. Então, se você botasse R$ 2.550, que seria equivalente a um lote, você iria ter um patrimônio de R$ 3.800. Isso aqui sem considerar os aportes ao longo do tempo. Porque lembrem-se, não adianta muita coisa você botar lá 100 ações e esperá-las dobrar do dia para a noite e você não fazer os aportes constantes baixando o seu preço médio. Aí você não está se ajudando, meu amigo. E outra análise também aqui, acho que seria bem mais otimista, né? Pode chegar a subir aqui mais de 66%, matéria da Money Times, que traz a análise do Bank of America, certo? Já que o preço-alvo deles está lá na casa dos R$ 40,00 por ação. Os analistas sustentam que, no geral, os investidores locais estão comprados e com uma visão otimista em relação à cadeia de distribuição e oportunidades de crescimento. Para os investidores, o nome começa a entrar no radar, mas ainda sem força, principalmente devido ao seu complexo modelo de negócio, com diversos setores envolvidos e benefícios fiscais. Aí, em relação a estrangeiros, aqui eles estão falando investimento de estrangeiro, especificamente na Intelbras, estaria começando a demonstrar interesse, certo? Mas aqui no Brasil, nas últimas semanas, os gringos estão tirando dinheiro. Inclusive, em um dia só, eles chegaram a tirar quase R$ 1 bilhão. Aqui na matéria do Money Times, eles também trazem o detalhamento. Ó. No dia 17 de março, chegaram a tirar aqui 866 milhões de reais. E a grande maioria dos dias foram de saques, ó, 869, 363 milhões, aqui é tudo milhões. E o dia que entrou mais foi 556 milhões.
556 milhões. Mas aqui ela vai só até o dia 17. Só que a B3 deu uma atualizada, ó, até o dia 22, desculpem, até o dia 22, os investidores estrangeiros tinham comprado um pouco mais de 244 bilhões de reais no mercado acionário e tinham vendido aqui 247 milhões, o que dá um saldo de aproximadamente um saldo negativo de 3 bilhões e 300 milhões de reais, ou seja, os gringos tiraram 3 bilhões e 300 milhões de reais no acumulado do mês, certo? Então, o que está ajudando os gringos a tirarem, meus amigos? Não tem mistério, é lá os Estados Unidos, ó. Estados Unidos, nessa última semana, ao contrário do que era esperado, ou quer dizer, aqui, o aumento de 0,25%, ele era esperado dentro de um cenário conservador. Mas ao contrário do que era esperado num cenário mais otimista, ou seja, de não haver aumento da taxa de juros nesta última reunião do Fed, ou até o otimista do otimista ter uma redução, não decepcionou todo mundo. Powell não falou de nada de parar aumento da taxa de juros, de redução, que também isso era uma possibilidade. Poderia haver um aumento, mas pelo menos havia uma sinalização, alguma discurso, né? Palavras no sentido de que o patamar de juros já estava aceitável, que diante aí da crise do setor financeiro que os Estados Unidos passou em algumas instituições isoladas, num segmento mais isolado, né? Segmento relacionado a criptos e o mercado regional, viria a causar aí um posicionamento mais conservador do Fed, mas nada disso aconteceu. Então, os juros lá estão entre 4,75% e 5% ao ano. Então, isso faz com que os títulos do Tesouro norte-americano fiquem cada vez mais atraentes. Então, os estrangeiros tiram recursos de economias mais complicadas, como é o caso do Brasil, mas não só do Brasil e outros países em situação um pouquinho mais complicada, e levam para investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são os títulos dos tesouros, são os títulos mais seguros do mundo. E aqui no Brasil, mesma coisa. O mercado estava esperando aí que o Campos Neto sinalizasse a redução da taxa de juros, mas nem tchuiu. Foi 3,75% e sem perspectiva de baixar. Então, empresas como a Intelbras, elas sofrem mais diante desse cenário macroeconômico. Agora, significa que não vale a pena investir na Intelbras? Não. Agora, significa o seguinte, no curto prazo, na visão de especulador, não é um momento interessante para investir em papéis como esse, porque tudo está falando assim, olha, eu vou cair mais. Não tem nenhum tipo de reação compradora, apesar de estar em região de preço importante. Agora é o que eu falo, você tem que conhecer o que você está investindo. No curto prazo, aqui na Intelbras, está falando que vou cair mais. Para o longo prazo, a empresa está falando, olha, eu tenho muitas incertezas. Então vejam, eu volto lá para o início. Intelbras, ela está naquela categoria, a meu ver, que não pode ser colocada um percentual maior na carteira, mas também está longe de ser uma bombinha. Então acho que dá aqui para colocar com um percentual menor, mas até um pouquinho maior do que uma ação mais complicada, certo? Agora é como eu vejo. Deixa abaixo aí no seu comentário se você investe na Intelbras, se já deu uma olhadinha na companhia, já investiu, pensa em investir. Muito obrigado a todos, tudo de bom, nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.